Hoje eu abri o acaso, Palavras de Vida Eterna, e saiu no texto 119, Nos Problemas da Posse. E tem tudo a ver com o último vídeo que a gente postou no canal, na verdade os dois últimos, que é sobre o apego, o desapego, as ilusões e tudo na obra de André Luiz. E ele encaixa assim perfeitamente, nem parece que foi aberto ao acaso, mas foi. Então é um texto do Emmanuel sobre a passagem de Paulo, que consta na primeira carta a Timóteo, versículos 6 e 7, em que Paulo diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Então, primeiro ele começa com apegos ao patrimônio material transitório. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse nos territórios do sentimento. Então ele sai da posse dos bens materiais e passa para a posse dos sentimentos. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam, e ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las ao golpe homicida. Quantos casos a gente vê de possessividade extrema, né, que leva inclusive a matar o próximo. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros. Transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos de morte. E em tempos em que estão invadindo as terras de indígenas, né, as reservas, que se invadem as favelas e saem entrando na casa dos outros assim. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Isso tem tudo a ver com o dia de hoje. Superestimavam os próprios recursos e, enceguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com um imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Todos eles, porém, dominados, estou repetindo, todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com um imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Hoje eu acordei muito reflexiva com o episódio. Nós estamos no dia 30 de junho de 2021 e teve um episódio essa semana da morte de um assassino, um criminoso que estava sendo procurado, acusado de ter
violentado uma família e assassinado essa família em Ceilândia, em Brasília. E já estava uma caçada humana há mais de cerca de 20 dias em torno dele. E o desfecho a gente já pressentia qual seria, né? Seria que a versão oficial seria de que ele morreu em troca de tiros por ter resistido à prisão. Desde 1970 que eu ouço essa versão. E aí nós nos deparamos, né? A sociedade brasileira se depara com um debate, eu vi no Twitter isso, muito colocado, de que porque o Brasil está numa divisão direita-esquerda, só que ninguém sabe direito o que é isso, né? Então a suposta direita acusa a suposta esquerda de defender bandido. Não importa quem está certo, quem está errado, vamos lá. O que a gente presencia hoje, né? Vamos falar agora no espírito do cristianismo vivo. O que nós estamos presenciando hoje? A necessidade de fazer uma grande oração por essa família que foi violentada e morta, né, supostamente pelo Lázaro. A necessidade de fazer muita oração pelo próprio Lázaro, né, porque cometendo a ficha criminal que se atribui a ele, é um espírito extremamente embrutecido, né? Oriundo provavelmente dessas zonas infernais. Se não é oriundo de lá, a atração vibratória dele é essa, das zonas do umbral infernal. Nós temos a força policial que o executou com 125 tiros, 125 perfurações no corpo dele, de forma que a culpa fosse distribuída entre todos e ninguém pudesse ser identificado como quem foi realmente o tiro, qual foi que matou o rapaz, né? Então nós temos aí também uma necessidade de oração por uma instituição, por um grupo, né, de policiais que executou o Lázaro, e temos que orar por uma grande parte da sociedade brasileira que está comemorando a morte do Lázaro. E também pela outra metade que está lamentando a morte do Lázaro, não porque acha que bandido tem que ser salvo e bonitinho, mas porque lamenta o fim, e eu estou nesse meio, lamenta o fim da civilidade, da civilização. E nos encontramos com grande desesperança, né? Se não fosse a minha fé, eu acho que eu já tinha sucumbido à desesperança, em que o Poder Judiciário foi substituído por verdugos que saem instaurando a pena de morte e julgando e executando as suas sentenças em praça pública. E sob a conivência, a cumplicidade de uma população que aplaude, ou sob a estupefação da outra que lamenta, que fica sem saber o que fazer. Então, no meu caso, só orando, né? Aí hoje, depois de ter feito a minha oração, justamente a intenção é todas essas pessoas, a nós, a sociedade brasileira como um todo, eu vim fazer minha leitura diária e abrir nesse capítulo, né? E nós temos aqui, existe uma suspeita de que o Lázaro, a execução dele foi queima de arquivo, porque na verdade ele atuava executando essas famílias para baixar o valor dos imóveis da região de forma era um trabalho encomendado, digamos assim, tornar aquela região de certa forma violenta, as pessoas não iam querer, venderiam por qualquer preço
e seria assim favorecimento de grileiros. Essa versão, não sei se é verdade isso. De todo modo, foi esse texto que veio justamente ante a minha reflexão sobre esse tema. Para quem me acompanha no canal sabe, quem não acompanha vai saber agora, eu sou da área do direito, da jurídica, da Constituição, eu sou constitucionalista, direito do trabalho e direito constitucional. Não atuo mais, já estou aposentada, mas e trabalhava no judiciário. Então, essas causas mexem diretamente comigo, em termos de reflexão sobre o que estamos nos tornando. Eu venho de um ideal de justiça que se inaugurou no dia 5 de outubro de 1988, com a promulgação da Constituição de 1988, que não era perfeita, mas que trazia muitos anseios da sociedade por uma vida mais justa, uma justiça social, uma justiça maior, privilegiando as instituições jurídicas, né, as leis, o processo legal, os direitos do acusado, para que não houvesse tribunais de exceção e tudo. Então, quando a gente vê um justiçamento, como foi o do Lázaro, sendo executado e sendo aplaudido por uma grande parcela da sociedade, isso traz uma reflexão, né? Não é uma questão de defender bandido, não é isso, né? Aí eu coloco a questão de outra forma. Todo bandido tem que morrer, e então quem matou o Lázaro também é bandido, porque também assassinou. Então, aonde vai parar isso? Não vai ter bala para matar essa gente toda. E aí termina onde? No suicídio do último? Porque todos serão assassinos e todos estarão na mesma lei kármica. É uma questão de coerência com o que você acredita. E o que eu vejo, cristãos, muita gente, inclusive depois que o Lázaro morre, eles fazem uma roda de oração, agradecendo a Deus a morte do cara, agradecendo eles terem matado o cara. Não é pedindo perdão, não. Agradecendo. Então, que Deus é esse no imaginário da nossa sociedade brasileira? Hoje, em 2021, anos depois de Cristo. Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material, que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Mas isso aí não tem nada a ver com o que aconteceu. Sim, tem sim. Existem interesses materiais em jogo aí, né? O próprio cara invadiu a casa, o próprio cara roubou as coisas, né? Fez todo o crime, supostamente. Digamos que ele não está agindo a mão de grileiro. Por querer um patrimônio alheio. Então, se ele invade, estupra, mata uma família inteira só para roubar, é apego aos bens transitórios do plano material, que leva ao paroxismo de você matar, violentar uma família. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse, nos territórios do sentimento. E aí eu digo, não é só a possessividade no marido e mulher em que os índices de feminicídio no Brasil mostram, né? O quanto a mulher é considerada propriedade do homem, o quanto o homem faz questão de reafirmar que a mulher não tem direito de legislar sobre o próprio corpo, de decidir sobre o que vai fazer, e nisso envolve todas as questões
todas as questões em relação ao corpo da mulher, desde a maternidade, a aborto, profissão, dupla jornada de trabalho, quem cuida dos filhos, quem cuida dos pais doentes, quem cuida da casa. Tudo isso está dentro desse bojo da mulher ser considerada uma propriedade de outro ser. E isso é uma ilusão coletiva, não é só de um homem. Em alguns casos leva não só homens como também mulheres a matarem seus parceiros, porque se consideram donos e não admitem que eles se emancipem daquele relacionamento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas de seus desvarios insanos. Supunham-se donos das criaturas. Está vindo na minha cabeça um caso muito antigo, que era do Doca Street com a Ângela Diniz, em que ela de joelhos pedindo pela vida, e ele atira queima-roupa no rosto dela, 3 tiros, mata assim, queima-roupa. E foi inicialmente absolvido em legítima defesa da honra, ou seja, porque ela estava querendo ter a vida dela. Ela viver a vida dela, inclusive sexual, ter os relacionamentos que ela queria, ofendia a honra dele. Isso foi reconhecido por um tribunal. Depois houve, os grupos feministas, os grupos de direitos humanos gritaram e conseguiram reverter e fazer um novo julgamento e tudo. Mas eu estou citando um caso de 1970, nós estamos em 2021 e isso não mudou. Isso não mudou. Homens continuam matando mulheres que querem se separar deles. Os índices de feminicídio são estrondosos. E existe uma grande parte da população, inclusive feminina, que chama a luta pela defesa das mulheres de mimimi. As 3 sílabas que inventaram para designar todo o apelo de humanidade que nós temos. Se você luta pelos direitos raciais, pela igualdade racial, é mimimi. Se você luta pela igualdade das pessoas com suas orientações de gênero, é mimimi. Se você luta pela proteção do direito da vida da mulher, é mimimi. Se você luta pela vida natural ou pela causa ambiental, é mimimi. Pela proteção animal, é mimimi. E se você luta para que a justiça institucionalizada, o poder judiciário, julgue bandidos, assassinos, criminosos, ao invés de um policial de farda que não estudou, que está ali com uma arma na mão, a quem o Estado confiou o monopólio da violência, ele é que está decidindo se você é ou não bandido, é ele que está decidindo, não é um sistema, não é um processo, não é um juiz que estudou as leis, muito embora isso não dê a ele nenhum cabedal moral, mas a sociedade tem que assinar sua própria falência. Concordam? E tudo por conta do apego aos bens materiais. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias da fome e vínculos da morte. Quanta gente na rua sem ter onde dormir e passando fome sem ter o que comer, e a gente passa achando isso normal. O maior sintoma de doença da sociedade é a gente achar que é normal uma pessoa igualzinha a você
está dormindo no frio, ao relento e com fome, e você não. Como se você tivesse mais direitos do que ela sobre o solo planetário, sobre os bens que a natureza disponibiliza para toda espécie vivente, não é só para o ser humano, não. E aí essa ilusão da matéria de que você se considera um ser privilegiado por Deus, que em nome deste privilégio, não importa que se o outro está sofrendo, se o outro está com fome, se o outro está com frio, se tem criança na rua, se tem criança descambando para a criminalidade. Não interessa, desde que o meu esteja garantido. Resultado disso tudo, todos nós, ele aqui bota todos eles, né? Vamos lá. Todos nós, porém, dominados pelo orgulho, despertaremos ou despertamos diariamente, desorientados e infelizes, nas trevas que amontoamos sobre nós mesmos, com o imenso trabalho a fazer pela nossa própria libertação. Isso responde porque você e eu ainda estamos reencarnando na Terra em pleno 2021. Fica a reflexão.